Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa tocar o seu coração. É um prazer tão grande poder parar com você esse dia para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. E aprendemos muito com o exemplo. O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso exemplo, para a nossa compreensão, a fim de vivermos uma vida que agrada ao nome do Senhor. Assim como tiramos lições para a nossa caminhada quando olhamos para a história dos israelitas, para a história de José, também podemos olhar para o Novo Testamento, para a história dos personagens do Novo Testamento e aprendermos com eles a como viver para a glória de Jesus. Eu queria encorajar você hoje a abrir comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 3 e observarmos a história e o exemplo desse homem chamado João Batista. Lucas capítulo 3, a partir do verso 1 diz: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes era o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itoreia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho do João. Ele percorreu toda a região próxima ao deserto, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E o texto continua dizendo no verso 7, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, porque Deus pode até mesmo destas pedras fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer? Perguntavam as multidões. E João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. E os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Parece que o cenário dos dias de Jesus não continham apenas a corrupção na esfera religiosa. Parece que outros segmentos da sociedade daquele tempo também estavam banhados pela corrupção. E dentre eles, a gente percebe que um dos segmentos que estava manchado pela corrupção era exatamente a política, exatamente os publicanos. Os publicanos eram o órgão responsável pela coleta dos impostos, mais ou menos hoje o que conhecemos como Ministério da Fazenda. E parece aqui nas palavras de João Batista que os publicanos não estavam muito satisfeitos com o ganho que possuíam. Parece que eles tinham uma espécie de mensalão daquela época, um caixa 2. Os publicanos cobravam o imposto demasiado, enriquecendo de maneira ilícita as costas do povo daquela época. Muito semelhante ao que a gente vê aqui nos nossos dias. Parece que a corrupção naquele tempo estava na esfera religiosa, como vimos aqui, porque Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, 2 pessoas exercendo a função que apenas um poderia exercer. A corrupção também estava aqui na esfera política, porque o órgão responsável pela coletoria de impostos estava cobrando imposto demasiadamente a fim de enriquecer de maneira ilícita. Nós vemos que a corrupção também estava na sociedade civil. Parece que essa sociedade, a sociedade do tempo de João, do tempo de Jesus, era uma sociedade extremamente egoísta, que estava muito mais preocupada em acumular do que em repartir. Parece que aquela sociedade não estava muito preocupada em ter pessoas no seu meio que estavam totalmente desprovidas do recurso mínimo para a dignidade do ser humano. Parece que o pessoal estava mais preocupado em acumular. Não importa se o outro não tem o que comer, não tem o que vestir. O que importa é eu ter mais. Quanto mais eu possuir, quanto mais eu tiver, melhor para mim. A corrupção estava na igreja, né? A corrupção estava no sistema religioso, a corrupção estava na política, na sociedade civil e no órgão responsável pela segurança pública. O texto bíblico diz que os soldados usavam de maneira indevida da sua função para enriquecer de maneira ilícita também, obrigando as pessoas
a darem aquilo que lhes era por direito aos soldados por causa da força do exercício indevido da sua autoridade naquela época. Gente, em outras palavras, o que Lucas está mostrando aqui para a gente é que a corrupção no tempo de Jesus era uma corrupção generalizada. Ela começava na esfera religiosa e ia até a sociedade civil. E é tão interessante pensar que para Deus transformar esse cenário, para Deus mudar esse quadro, tudo que ele precisou foi levantar apenas uma única pessoa, um homem chamado João Batista. Talvez você olhe para o nosso país, você olhe para o Brasil e se tenha perdido a esperança. Você fala, o Brasil não tem mais jeito. Mas perceba, foi num cenário de caos como esse que nós temos vivido que Deus transformou completamente a história de uma nação através da vida de uma única pessoa, esse homem chamado João Batista. E por que Deus não pode fazer o mesmo no nosso tempo? Deus só está procurando uma pessoa, Deus só está procurando um homem e uma mulher que decida viver inteiramente para o louvor e para a glória do seu nome. E eu pergunto para você nesse dia, será que Deus pode encontrar você? Será que Deus pode levantar você como uma resposta para esse tempo? Há 500 anos atrás, Deus encontrou na Europa um homem chamado Martim Lutero, um monge agostiniano que vivia debaixo de um conflito terrível por causa do peso e da acusação do pecado e que se dispôs a estudar as cartas de Paulo, a ler as obras de Agostinho, se dispôs a orar intensamente e Deus usou esse homem para provocar o que nós conhecemos hoje como Reforma Protestante no seu tempo, o que culminou na transformação da Europa e na evangelização de tantos países, inclusive o próprio Brasil. Deus encontrou também no século XVIII, no século XIX, um grupo de irmãos, o John Wesley, o Charles Wesley, encontrou ali o George Whitefield e tantos outros que oraram por uma renovação, a transformação do que conhecemos hoje como Inglaterra. Será que Deus pode encontrar você nesse dia? Será que Deus pode achar você? Perceba, gente, a resposta de Deus foi João. E o João não era ninguém importante, ele não estava na política, não estava no órgão de segurança público, e nem no meio da sociedade ele não estava. O João estava lá no deserto, e foi lá nos lugares ermos que a palavra de Deus veio a ele. Sabe qual é a qualificação que o João Batista tinha para ser a resposta de Deus para aquele tempo? Ele era o filho de Zacarias, quer dizer, era uma pessoa simples. Será que Deus pode encontrar você? Talvez você olhe e diga assim, pastor, eu sou tão simples, não tem nada demais. Pois bem, o João também não tinha nada demais e Deus usou ele. Deus também pode usar você. Ele quer usar você para o louvor e para a glória do seu nome. Antes de nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje, eu quero convidar você, por favor, a nos fazer um convite na Lagoinha Paquetá, aqui em Belo Horizonte, na rua Maria Cândida de Jesus, no bairro Jardim Paquetá, rua Maria Cândida de Jesus, número 840. As nossas reuniões acontecem toda quarta-feira às 20 horas, é o nosso culto da família, aos sábados às 19h30 e também domingo às 18 horas. Você é o meu convidado, venha estar conosco, vai ser um tempo tão maravilhoso de comunhão e eu espero encontrar você. Que Deus te abençoe e se Deus quiser voltamos amanhã para continuarmos a meditar na vida de João Batista. Eu espero você, hein? Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.